Olá, gente amada, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente para mais uma receitinha. Hoje faremos um bolo de laranja que lembra minha infância, um bolo que a minha família fazia quando eu era criança e me lembra inclusive os pés de laranja que a gente tinha num sítio onde a gente morava e a gente acabava subindo nos pés de laranja para pegar as laranjas para fazer o bolo. A minha filha quer que eu faça esse bolo para ela comer com as amiguinhas logo mais. Darei algumas dicas também a vocês sobre bolo, então não deixem de assistir e façam a receita na casa de vocês, depois deixem nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam, se curtirem as nossas receitas, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para as notificações de novas receitas e deixem um joinha aí se vocês curtirem. Beijo! Então, vamos aos ingredientes do nosso bolo. Aqui nós temos 4 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar. Eu acabo utilizando açúcar demerara, mas vocês utilizem o açúcar que vocês quiserem, cristal, açúcar refinado, enfim. Aqui eu tenho 1 colher de fermento químico em pó, que a gente usa lá no final, 1 colher de sopa bem cheia de creme vegetal, pode ser manteiga também, 1 xícara de suco de laranja em temperatura ambiente e 2 xícaras de farinha, que eu já peneirei anteriormente para o nosso bolo ficar mais macio. Então, esses são os ingredientes. Meu forno já está aquecendo a 180 graus. Vamos lá. Primeiramente, nós colocaremos os 4 ovos aqui. Eu vou mexer com o fouet, misturar, mas vocês podem misturar com um garfo, utilizar o que vocês preferirem. Então, dou uma misturadinha. Acrescento o açúcar e continuo misturando até incorporar bem. Agora, com o açúcar e os ovos bem incorporados aqui, eu vou acrescentar o meu creme vegetal, também em temperatura ambiente. Como eu já falei anteriormente, vocês podem utilizar manteiga se vocês preferirem. Vou incorporar bem. Então, continuamos aqui. Aqui estou, então, com os meus ovos, o açúcar e o creme vegetal já bem incorporado. Agora, eu vou acrescentar a xícara do suco de laranja, misturar um pouco e, por fim, lentamente acrescentando a farinha. Incorporei as 2 xícaras de farinha que eu peneirei e agora eu vou acrescentar o fermento em pó químico, 1 colher de sopa. Aqui. Primeiro segredinho que eu aprendi pro bolo sempre crescer, né? A gente não ter aquele probleminha. Os ingredientes que a gente coloca no bolo, temperatura ambiente. Primeiro segredinho. Segundo, quando a gente incorporar o fermento químico, sempre lentamente e com uma espátula, uma colher, mas não na batedeira e não no liquidificador, né? Quando vocês forem fazer bolo de liquidificador ou de batedeira. Então, a gente incorpora assim, não que não dê certo, sim, algumas pessoas têm habilidade e dá certo, mas para que não tenha erro, a gente incorpora no final o fermento químico de forma lenta, com uma espátula ou uma colher, o que vocês preferirem. Agora eu vou mostrar os outros segredinhos a vocês. Então, aqui eu estou com a minha forma, vou utilizar uma forma de pudim. Vou colocar o bolo aqui dentro. Eu untei com creme vegetal e polvilhei um pouco de farinha. Vocês podem utilizar papel manteiga, mas nem sempre a gente tem o papel manteiga em casa. Até o papel manteiga, ele previne que o bolo
fique um pouco assado demais embaixo, né, no fundo, na parte de baixo, mas eu vou mostrar um outro segredinho para vocês, né? O que a gente vai fazer com esse bolo para que ele cresça de forma uniforme? Primeira coisa, sempre que vocês fizerem um bolo, quando vocês colocarem ele na forma, vocês fazem isso aqui. Exatamente, foi um barulhão, não foi? A gente dá uma batidinha nele para que as bolhas de ar saiam de dentro do bolo, elas subam à superfície, né? E o bolo cresça de forma mais uniforme. Então, mais uma dica aí para vocês, né? Primeira dica, ingredientes em temperatura ambiente. Segunda dica, misturar o fermento químico lentamente e manualmente. Terceira dica, né? Então, a gente dá uma batidinha no bolo depois que ele está dentro da forma, para que as bolhas de ar se dissipem e venham até a superfície e ele cresça de forma mais uniforme. Agora, outra dica, o que eu faço? Sempre quando eu coloco um bolo para assar, ó, eu tenho uma forma de pizza aqui, pode ser qualquer pizza. Eu coloco a forma do meu bolo com o bolo dentro de outra forma. Isso faz com que ele cresça, com que ele asse de forma uniforme, né? Então, ele vai assar aqui embaixo, ele vai ficar numa tonalidade mais uniforme em relação ao restante do bolo e não vai ficar com aquela casquinha mais assada, ok? Então, tô aqui colocando no meu forno agora e daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês o resultado. O meu bolo já está assado, no meu forno deu aproximadamente 40 minutos, forno pré-aquecido a 180 graus. Como que eu verifiquei se o bolo estava assado? Eu peguei uma faca, coloquei, espetei nele, a faca saiu limpa, ele está assado. Você pode utilizar um palito, que é o que geralmente se recomenda, mas eu acabo utilizando a faca. Então, você espeta o palito, saiu limpo, sem bolo, massa grudada nele, o bolo está assado. Outra dica, eu vou aguardar o meu bolo esfriar para desenformá-lo. Então, se você desenformar um bolo quente, a chance dele se despedaçar é muito maior. E a gente não quer um bolo todo quebrado, né? Então, a gente aguarda ele chegar no mínimo a temperatura morna, preferencialmente fria, para desenformá-lo. O aroma está espetacular. Cheiro de bolo de laranja, maravilhoso. Pena que vocês não podem sentir aí. Vocês podem fazer uma calda também para o bolo de laranja. Eu vou fazer hoje, mas geralmente eu não faço. Enquanto ele está esfriando, eu vou fazer a minha calda com 1/3 de xícara de chá de açúcar. Eu não utilizo meia xícara. A receita para quem gosta de uma calda bem doce é meia xícara, tá? De açúcar. Mas eu utilizo 1/3. E uma xícara de chá de suco de laranja, não totalmente cheia, né? Então, eu vou misturar agora esses dois ingredientes, levar numa panela ao fogo e esperar engrossar um pouco. Volto já para mostrar a vocês a nossa delícia de hoje. E as crianças estão ansiosas para comer. Aqui estamos com o nosso bolo de laranja. Olhem só. Está frio. Acabei de desenformar. E olha aquela dica que eu dei a vocês de colocar a forma do bolo dentro de outra forma, né? Que caiba, né? Por quê? Porque o bolo acaba assando de forma uniforme. Uniforme em que sentido? Geralmente aqui a gente tem uma casquinha um pouco mais escura do bolo, porque a temperatura ela vai se concentrar mais na região de baixo do bolo, né? E aqui não, olhem só o que acontece. Ele fica numa tonalidade mais parecida em todo o diâmetro dele. Agora, eu vou colocar minha calda, que eu fiz, coloquei aqui na xícara, deu aproximadamente quase meia xícara, mas a calda é opcional. Então, vou derramar a minha calda por cima do bolo. Olha só, o nosso bolo de laranja, como eu já mostrei. Agora eu vou provar essa delícia. Vamos ver. Desculpa.
Não resisti. Aqui. Delicioso. Muito bom. Se vocês curtiram, compartilhem a nossa receita, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações.